Boa tarde, o meu nome é Inês, sou produtora de conteúdos na Miligrama. Nesta iniciativa vamos debater o tema Nós, as redes sociais e os média, os desafios na comunicação em saúde. Para isso, irei estar à conversa com o Dr. Duarte Vital Brito, médico de saúde pública e especialista em comunicação em saúde. Este será um espaço de perguntas e respostas em que iremos tentar simplificar algumas ideias relacionadas com o tema e perceber na prática quais é que são exatamente os desafios da comunicação em saúde, especialmente nos dias de hoje em que, devido à pandemia, é um tema que ainda está mais presente na vida de todas as pessoas. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Dr. Duarte por ter aceitado participar nesta iniciativa e aceite estar aqui comigo a debater este assunto. Feitas as apresentações, vamos então dar início ao que nos trouxe até aqui, que é esclarecer dúvidas, ou pelo menos tentar. Doutor, enquanto médico e especialista em comunicação em saúde, que vantagens é que traz esta junção para os doentes? Boa tarde, Inês, e de facto é uma ligação que é muito vantajosa. Eu sou médico de formação e sou médico de saúde pública, que é uma especialidade um bocadinho diferente da maioria dos colegas, ou seja, eu não faço prática clínica, mas sou médico e tenho uma intervenção junto dos utentes, junto das comunidades, e de facto ter aqui conhecimentos de comunicação tem muitas vantagens para o meu dia-a-dia, para poder comunicar não com os doentes em contexto de consulta, mas, por exemplo, com os doentes e com as pessoas também saudáveis, não só os doentes, em contexto comunitário, ou seja, saber como é que chego a determinados grupos mais vulneráveis, que têm mais necessidades do que outros, e isto é aplicável, por exemplo, em situações muito concretas, e o Covid-19 é um exemplo muito prático, em que a comunicação que foi feita com as escolas, no meu caso, foi uma comunicação já com recursos digitais, com boas práticas em termos de tradução para linguagem simples e com muita segmentação e muita de audiências, quer para professores, quer para encarregados de educação, por exemplo, e de facto acaba por ser muito vantajoso ter estes conhecimentos da área da comunicação em saúde e aliá-los à minha prática enquanto médico de saúde pública. Claro. No seu entender, que importância é que os média têm para o setor da saúde na perspectiva de um médico? Ora, os mídia de facto influenciam muito a percepção de risco das pessoas, não podemos retirar esse papel dos mídia. Tem um papel de informar, tem um papel de mostrar os factos e durante a pandemia também eu vou usar várias vezes estes exemplos porque claro, é o mais presente, é atual, tiveram um papel fundamental no combate à desinformação, em alguns casos, em alguma promoção de desinformação, não o escondo, mas tiveram um papel muito importante de dar palco a médicos, de dar palco a cientistas, de dar palco a profissionais de saúde que estavam por dentro do tema e que potenciaram, portanto, a promoção de informações fidedignas num contexto de alta incerteza, também para os próprios profissionais de saúde, e logo estes mídia vão ter um papel fundamental na influência para as pessoas, e sabemos que em Portugal, por exemplo, a televisão continua a ter um peso muito grande, as redes sociais também, onde os mídia também estão presentes, estão em vários canais, e que de facto vão transmitir vão amplificar a mensagem dos profissionais de saúde que se quer que seja uma mensagem validada e que é útil para todos. Esse palco que falou agora, com a pandemia, a presença dos profissionais de saúde nos média, tanto televisões, rádios, tornou-se algo banal e comum. Quais é que são os maiores desafios no relacionamento entre médicos, cientistas com os jornalistas? Ora, de facto, tornou-se algo comum e acho que isso foi uma vantagem. Facilitar, digamos, o acesso dos profissionais de saúde aos meios de comunicação, mesmo a própria realização de entrevistas por Skype, acabou por facilitar, ou seja,
também criaram-se aqui dinâmicas muito mais práticas para os profissionais de saúde participarem. Quantos colegas meus participaram à distância do gabinete e que não conseguiriam ir ao estúdio, alguns foram, mas de facto isso ajuda muito entre aspas, democratizar o acesso dos profissionais de saúde aos meios de comunicação. E uma das vantagens que acaba por haver é um acesso à informação mais fidedigna. Enquanto os desafios, eu diria que da perspectiva do profissional de saúde, é estar preparado para um ambiente diferente, que é um ambiente de entrevista, um ambiente de exposição que não está... Sai da sua zona de conforto. Completamente, que não está isolado de riscos, e saber que vai ser visto por muitas pessoas que vão comentar e que vai ter vai ser julgado, entre aspas. Vai ser julgado, mas que as mensagens que vai transmitir também vão ter um alcance muito maior. Claro. Portanto, ao mesmo tempo, é uma oportunidade e é um risco que os profissionais têm de estar conscientes e têm, acima de tudo, também procurar algum tipo de formação para estarem mais confortáveis e aproveitarem a máxima oportunidade. Claro. Entrando aí nesses riscos que falou, na sua opinião, esta exposição dos médicos pode trazer algum tipo de descredibilização para os próprios médicos, por se exporem tanto? Ora, temos aqui se calhar de analisar de duas perspectivas, que é o médico enquanto profissional com quem um doente específico tem contacto, o seu médico de família. Não acredito que venha a sofrer essa relação por o médico estar na televisão e dizer algo com que o seu doente não concorda. Portanto, acho que aí essa relação não é prejudicada. Agora, lá está, como estava a referir, os riscos inerentes à participação nos mídias podem, por um lapso, basta uma gralha, claro, e a pessoa pode ficar reconhecida com essa gralha e de facto depois tem de fazer algum trabalho na sua imagem. Para voltar a recuperar. Exatamente. Da mesma maneira que os mídias dão imagem, promovem a imagem do médico, também a tiram, não é? Claro. Ou seja, estamos sempre ali num equilíbrio muito, muito ténue, em que é importante o médico estar confortável com o que está a falar e lembrar-se de um pormenor muito, muito relevante, que é, enquanto um discurso numa consulta não será gravado, não será perpetuado no futuro, uma gravação de televisão, uma gravação na rádio, uma entrevista que seja escrita, vai perdurar no tempo e pode haver aqui algum tipo temos de estar aqui seguros do que estamos a dizer e conscientes que daqui a alguns anos aqui pode ter algum... Continua sempre associado à pessoa, o que a pessoa vai dizer. Exatamente, vai estar para o bem e para o mal. Aqui temos de potenciar o bem, obviamente. Claro. Passando para um tema que, apesar de não ser novo, é bastante comum, que são as fake news. Quais é que são os reais perigos das fake news para os doentes? É assim, as fake news com a pandemia tiveram um crescimento brutal em termos de conhecimento, mas é algo que já existia antes da pandemia, ou seja, quando estamos a falar, por exemplo, de determinados tratamentos sem evidência científica, podemos dizer que estávamos a falar de fake news, porque são, no fundo, informações, neste caso não necessariamente veiculadas por jornalistas, mas que não correspondem à evidência científica, que não correspondem aos factos. E temos aqui alguns pontos que são prejudiciais diretamente para os doentes. Vamos imaginar, por exemplo, o adiar de uma consulta com um médico em si pode ser prejudicial, porque está a fazer algum tratamento sem evidência científica e adia um diagnóstico que poderia ser mais precoce, por exemplo. Podem ser consequências diretas, e vimos com as questões da vacinação durante a pandemia de Covid-19, de haver aqui algum aumento da hesitação vacinal, de com isso haver um propagar de doenças infecciosas, e para além disso também estamos a falar de riscos diretos, que se calhar associamos a episódios não tanto em Portugal mas noutros países. Por exemplo, nos Estados Unidos eu recordo-me de uma mensagem que o presidente na altura, Donald Trump, referiu sobre a ingestão de lexívia associada ao tratamento de Covid-19,
e que obviamente não... E várias não pessoas está acreditaram mesmo. com vários casos que tiveram de recorrer às urgências Exatamente. e, portanto, estamos a falar de consequências diretas, consequências que também estão relacionadas muito com o peso que as redes sociais ganharam hoje em dia, porque as redes sociais no fundo acabam por ser um meio democrático, sem dúvida, em que todos podemos partilhar tudo, mas também perdemos esse filtro de qualidade, ou seja, qualquer um de nós pode ser produtor de conteúdo numas redes sociais. Exatamente. E não temos a certeza se o que uma outra pessoa diz, pode ser nosso amigo, pode ser nosso conhecido, Claro. podemos tê-lo em conta, mas pode não ser baseado na evidência científica mais atual. E, portanto, estamos perante um cenário, num espaço em que estas fake news, estas práticas não recomendadas e não validadas, correm sem qualquer tipo de filtro e propagam-se a passos largos. Portanto, na sua opinião, as fake news podem de facto descredibilizar a comunicação neste setor da saúde. Um exemplo muito prático, em alguma das suas interações com grupos de pessoas ou instituições, já lhe aconteceu alguma pessoa chegar ao pé do doutor e questionar alguma coisa que viu ou que ouviu, se era realmente verdade, se era mentira? Isso já aconteceu? Não, no meu caso em concreto não aconteceu, mas acaba por ser mesmo uma área que não sei se não é questão de descredibilizar o autor, ou seja, descredibiliza o autor sem dúvida, mas creio que a promoção de desinformação em saúde, pode haver alguns profissionais de saúde, mas ainda assim acredito que são uma franja muito reduzida. Agora, obviamente, descredibilizam na perspectiva de quem reconhece depois que é uma notícia falsa, porque na verdade quem reconhece um determinado tema, sejam teorias da conspiração, sejam determinados tratamentos sem validade, a pessoa até podemos apresentar-lhe todos os argumentos, mas a crença vai se sobrepor à ciência, neste caso, e nesse aspecto a pessoa que vai emitir aquele conteúdo vai ser sempre descredibilizada pelo outro. Aí não há grande volta a dar, e temos é evidente, houve N casos destes durante a pandemia, mas de facto a descredibilização vai ocorrer dependendo da perspectiva de quem acredita ou não no que a pessoa está a dizer, porque estas fake news, se forem vistas na perspectiva de quem acredita nelas, não estão a descredibilizar a pessoa, até vão reforçar a crença nessa. Tenho um especialista que agora até valida aquilo em que eu acreditava. Exatamente, dá ainda mais força. Exatamente, agora se for uma desmistificação de determinadas crenças, não vai descredibilizar na perspectiva de quem acredita nessas crenças, mas não na perspectiva de quem consegue depois, entre aspas, compreender a ciência e valorizar a ciência em detrimento da crença. Assim sendo, qual é que é o papel dos médicos na educação dos doentes e no alerta para o perigo da desinformação? Os médicos têm um papel fundamental os médicos, e eu colocaria aqui também os profissionais de saúde enquanto outras categorias profissionais, mas os médicos em particular são profissionais em quem as pessoas confiam muito, e confiam, seja no seu médico de família, seja no seu médico de determinada especialidade, seja no médico que já conhecem, ou mesmo o próprio estatuto médico ainda tem um peso relevante em Portugal. E dos estudos que são feitos, de facto são os profissionais de saúde em quem as pessoas mais confiam. E sabemos que o combate às fake news e que há adesão a determinadas medidas de prevenção, de proteção, de tratamentos, está altamente dependente da confiança que as pessoas têm. Ou seja, se a pessoa, mais do que até a crença ou a evidência científica, se a pessoa confiar no profissional de saúde que tem à sua frente, estará mais predisposta a fazer um determinado tratamento, a aceder a determinadas recomendações.
E não se deixará influenciar por as tais fake news que possa ouvir. Digamos que o médico vai ter mais peso do que as restantes opiniões. A opinião do médico validada cientificamente vai ter um peso maior, e acho que é muito do desafio passa por aí dos médicos, é conseguirem nas suas consultas, nos projetos que desenvolvem, conseguirem incluir esta vertente de mudança dos comportamentos, de influenciar as pessoas e de mostrar como é que podem mudar os seus comportamentos, como é que podem procurar evidência, porque de facto as pessoas confiam nos médicos, confiam numa consulta que têm com o seu médico de família, confiam no médico com quem falam ao telefone durante a pandemia. E isso posso dizer que tive vários exemplos desses em que, ao falar com utentes que estavam infectados, e que deram exemplos desses, tinham ouvido falar de determinada situação, se isto era assim, se não era verdade, e que de facto depois, com uma explicação razoável e relativamente simples, sem grandes complicações, mudavam de opinião. Portanto, é possível realmente, enquanto profissionais de saúde, os médicos mudarem a opinião e levarem a que as pessoas tenham comportamentos mais saudáveis e que tenham maior adesão a tratamentos. As redes sociais, na sua opinião, já são um canal bem utilizado pelos profissionais de saúde para comunicar saúde? Acho que a resposta certa é depende. Temos profissionais que utilizam bastante bem e que têm muito trabalho feito a nível de traduzir a informação de saúde, que é uma informação complexa, para posts mais simples, para informações mais segmentadas. Vamos vendo isto um bocadinho ad hoc, ora uns médicos de ciência geral e familiar, ora pediatras, são especialidades que têm particular impacto nas redes sociais, e mesmo os médicos de saúde pública também há vários colegas que o fazem. No seu caso, qual é a rede social que mais utiliza para chegar às pessoas e qual é o feedback que recebe? Pronto, eu dou-lhe um exemplo que eu não tenho trabalhado tanto a vertente das redes sociais, tenho trabalhado muito a vertente da comunicação interna com os profissionais de saúde, ou seja, mais numa perspectiva de potenciar os meus colegas do que fazer chegar à população em geral. E nesse aspecto, por exemplo, eu uso muito o LinkedIn para chegar a colegas. Agora, claramente, e em projetos em que estive envolvido, por exemplo, na Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, o Instagram tem um peso bastante grande em Portugal. Um grande alcance. E o Facebook também ainda continua a ter. Diria que são as duas redes que têm algum peso. Também estamos a falar de um TikTok num público um bocadinho mais restrito. Mais jovem. Ainda, e o Twitter também, acho que numa perspectiva mais científica, ou seja, não tem uma atração tão grande ainda em Portugal, na ótica da população em geral, mas, por exemplo, é uma rede muito utilizada, que eu utilizo sobretudo em eventos científicos, mais para discussões científicas do que para comunicar com a população. Claro. Para terminar, que recomendações deixa a todos os profissionais de saúde para que a comunicação seja mais valorizada? Acho que sem dúvida apostar na formação. Acho que é a chave. Os profissionais de saúde, a meu ver, infelizmente não têm tanto treino na formação, não têm treino em media training, não têm treino na utilização de redes sociais, em formas de comunicação com os doentes, como divulgar projetos científicos, etc, etc. Têm algumas carências neste tipo de formação. Portanto, uma das recomendações principais seria, sem dúvida, investir na formação destas áreas, e há várias ofertas formativas neste aspecto. Outra recomendação seria que procurassem, e que, com base na evidência, e há várias ferramentas, várias técnicas de promoção de literacia que podem ser utilizadas no dia a dia, podem ser utilizadas em consultas com os doentes, e estamos a falar de coisas tão simples quanto fazer com que a pessoa repita o que foi recomendado, explicar os tratamentos faseadamente. Tornar simples o que é complicado.
sem dúvida. Isso acho que é o papel do médico, é muito funcionar como um tradutor desta linguagem hermética que tem de Sim, ser claro. científica, para questões práticas, para exemplos práticos que as pessoas possam fazer no seu dia a dia. E fazê-lo sempre não com base no que acham que funciona, mas procurarem a evidência científica que também já há bastante nesta área da comunicação e saúde. Muito obrigada, doutor, pela sua participação e contributo nesta iniciativa. Penso que tenha sido uma conversa bastante enriquecedora e esclarecedora e com certeza devemos ter mais oportunidades de debater temas tão ou mais atuais como este. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada.